de autoria do deputado Fausto Pinato. Senhor presidente, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º do Regimento Interno, requeira Vossa Excelência inversão da ordem dos trabalhos para deliberar sobre: item 1, ordem do dia, PEC 171/1993, item 2, expediente, e item 3, discussão e votação da ata da reunião anterior. Há um requerimento de autoria da deputada Érica Cocai, que requer votação nominal. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que a votação do requerimento de versão de pauta seja do processo nominal. Quero comunicar à deputada Érica Cocai que defiro de ofício o pleito de Vossa Excelência. Defiro de ofício o pleito de Vossa Excelência. Em votação, o requerimento... Para falar contra. Para encaminhar contra, presidente. Para falar contra, presidente. Quem vai encaminhar contra? Eu. E Molon também. À vontade, à vontade. Deputado Glauber, então. Para encaminhar contra, o deputado Glauber. Quer fazer um encaminhamento? Deputado Glauber Braga, deputado Glauber, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, esse requerimento é completamente antirregimental. Não existe a possibilidade de você fazer discussão de ata depois da votação da matéria. Isso não existe. Não existe, isso nunca aconteceu em comissão nenhuma. Ou seja, você faz uma inversão de pauta para dizer que a discussão sobre a matéria que vai ser votada se dá depois da votação da matéria. O processo de discussão tem exatamente a motivação de fazer com que os parlamentares possam instrumentalizar o seu voto. Depois de realizado o voto, aí você entra no processo de discussão daquilo que já foi votado. Não é possível. Ou seja, isso é mais uma vez atropelar o regimento. E aí eu queria pedir a Vossa Excelência que desconsiderasse esse requerimento. Inclusive porque na sessão passada, Vossa Excelência desconsiderou um requerimento que eu tive a oportunidade de apresentar, que simplesmente pedia que o conjunto de audiências que foram aprovadas por essa comissão pudessem passar por deliberação, que foram 63. Só 12 requerimentos foram implementados. Agora, no dia de hoje, a gente inverter a pauta para que a discussão se dê depois da votação, imagina se isso virar moda. Ou seja, no plenário, a partir de agora, você passa a discutir a matéria depois que ela foi votada. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Hoje esse requerimento pode ser favorável e positivo para quem quer votar a matéria rapidamente. Agora, em momentos futuros, aqueles que porventura têm um interesse diverso vão ficar completamente prejudicados. Não pode ser feito dessa forma. Eu gostaria, inclusive, eu espero estar equivocado no entendimento que tive do requerimento que foi lido. Porque se o entendimento que eu tive é correto e o requerimento quer fazer com que a discussão seja posterior à votação, é completamente antirregimental. Como é que você vai avaliar uma matéria em plenário, senhor presidente, deixando a discussão para que ela aconteça posteriormente ao processo de votação? Não existe. Ou seja, inclusive, digo, presidente, que se esse requerimento for validado pela mesa, essa sessão muito provavelmente não vai ser válida e vai ser anulada numa decisão dos tribunais superiores. Não existe qualquer possibilidade. Como é que você discute uma matéria depois da deliberação? Eu queria, inclusive, presidente, ter uma posição de Vossa Excelência se eu entendi equivocadamente. Porque se eu entendi de maneira equivocada, eu posso reavaliar aquilo que eu estou dizendo agora. O que eu entendi do que foi lido foi: primeiro se vota, depois faz a análise daquilo que teoricamente poderia ser considerada a pauta, e depois você passa pelo processo de discussão. Deputado Glauber, posso... Se esse foi o requerimento, questão de ordem, senhor presidente. A palavra está segurada, deputado Glauber. Só para complementar, presidente, para garantir o meu tempo, eu queria dizer o seguinte: hoje a gente já está com um processo que é atípico. E eu queria repetir o que eu tive a oportunidade de dizer no momento anterior. O presidente da casa afirmou ontem em plenário, e todos os parlamentares que estão aqui são prova disso, que dado o quórum em plenário, seriam iniciadas as votações daquelas questões relativas à pseudo-reforma política. 9 horas, o plenário foi aberto para a possibilidade de que os parlamentares se inscrevessem. Ele não fez.
Ou seja, já causa estranheza ao conjunto da casa esse comportamento. Depois disso, a apreciação de um requerimento que tem o objetivo de fazer com que outros requerimentos legítimos não sejam apreciados. E agora um requerimento que, me perdoe, não tem o menor cabimento em prosperar, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Fausto. Vossa Excelência, na semana passada, desconsiderou o requerimento por mim apresentado, dizendo que ele não era legal para prosperar, que simplesmente o que pedia era a audiência de todos aqueles que tinham o requerimento aprovado pela comissão. Não pode haver uma interpretação aqui que seja única e exclusivamente voltada para aprovar a matéria de qualquer maneira. Exatamente por esse motivo, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, em primeiro lugar de ofício, desconsiderasse esse requerimento, porque se isso não acontecer, essa sessão, inclusive, pode ser, sim, prejudicada a partir da limitação que tem que ser feita constitucional por parte dos tribunais superiores. Era esse o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Artigo 50.